Sejam bem-vindos ao Conselho Consultivo. Pedro Passos Coelho diz que não faz sentido especular sobre cortes permanentes nas pensões do Estado. O Primeiro-Ministro afirma ainda que espera que os membros do Governo contribuam para um debate sereno. De viagem a Maputo, o Primeiro-Ministro acrescentou que o país não pode viver com cortes salariais para sempre, mas sublinhou que no caso da segurança social não significa que não tenha de haver a substituição das medidas que garantam a sustentabilidade para o futuro. No entanto, o Primeiro-Ministro garante que a decisão ainda não foi tomada. Passos recordou que ainda não foi produzido o relatório final do grupo de trabalho e, como tal, manifestou-se surpreendido com as notícias que dão como possível a aplicação da contribuição extraordinária de solidariedade de forma permanente. Até haver um relatório do grupo de trabalho, Passos garante que as notícias são especulação. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e também agora estou com uma grande branca, Mário Caldeira Dias. Peço desculpa pelo lapso. Vamos então analisar estes temas e começo por si, António Gaspar, e por toda esta polémica em torno desta questão das pensões, dos cortes nas pensões. Eu pergunto-lhe, usando aqui uma frase da gíria popular, onde há fumo há fogo. Pois, olá Sandra, bom dia. Eu diria que isto é mais um episódio de desorientação política que este governo nos tem habituado, não é? Porque das duas uma, ou de facto os membros do governo, sobretudo o Primeiro-Ministro, o Poiás Maduro, Paulo Portas, Marcos Guedes e outros membros do governo não sabiam desta reunião e desta chamada ao Ministério das Finanças por parte do Secretário de Estado da Administração Pública, portanto, os jornalistas, para comunicar este tipo de situação, e aí estamos perante um caso de incompetência, incompetência de gestão do próprio governo, portanto, não ter essa capacidade de gestão. Podemos estar também perante uma situação de alguma perfídia, portanto, este caso ser arquitetado tendo por objetivo preparar as pessoas e ver qual é a reação das pessoas para depois, em função dessa reação, o governo vir a decidir aquilo que quer fazer realmente. Ou então, quer dizer, não é nenhum desses casos e teremos muitas dificuldades em perceber como é que um secretário de Estado, à revelia de tudo e todos, está bem que já havia um grupo de trabalho e parece que todos os membros do governo sabiam que havia um grupo de trabalho para estudar a sustentabilidade das pensões, do fundo, digamos, da Caixa Geral de Apresentações e da Caixa Nacional de Pensões no médio e no longo prazo, mas as coisas podiam, a meu ver, poder-se ter feito de uma outra forma. Ficam todos mal vistos, independentemente do cenário que esteja por trás desta situação. Mais uma falha de comunicação dentro do governo. E sobretudo uma falha grave, a mim, parece-me, de coordenação política, não é? Porque estes casos não podem acontecer, mesmo que seja aquele caso de atirar ao ar, a ver o que é que dá e ver o que é que as pessoas pensam, para depois, perante essa reação, o governo arquitetar um conjunto de políticas que vão num determinado sentido, não me parece que seja o mais adequado. Portanto, deixa todos os membros do governo mal vistos, deixa e atira para cima dos membros do governo mais alguns pós de incredibilidade, e isso não é bom nem para nós, internamente, nem para a imagem que o governo possa ter em termos externos. Mário Caldeira Dias, agora já sem falhas de memória, parece-lhe que o Primeiro-Ministro devia esclarecer esta questão, até porque estamos a falar da vida de milhões de portugueses? Eu acho que não vale a pena sequer esclarecer, porque tudo isto é uma falsa questão. Acha que vai haver cortes realmente? Sim, claro que sim. Isto que está em causa é apenas um problema de timing político. Estamos em período pré-eleitoral e, portanto, essas coisas vão ser geridas nessa expectativa, não é? Porque se formos ver o que é que há de novo, não é? Quer dizer, essa questão da recuperação dos cortes é óbvio que não pode ser imediata e só vai acontecendo à medida que a economia crescer, não é? Portanto, criar aí uma folga. À medida que o Estado consiga fazer cortes nas despesas noutros sítios do orçamento que não conseguiu até agora, e à medida que o pagamento da dívida e sobretudo os juros baixem, não é? Só aí é que se cria a margem de manobra. Mas, entretanto, a população continua a envelhecer. As taxas de crescimento, quer dizer, não são excessivas, 1,2, vamos falar daqui a bocado nisso, 1,4 e 1,7. As pessoas continuam a envelhecer e continuam a reformar-se, não é? Quer dizer, não há assim, as metas orçamentais continuam a ser 2,5 para o ano que vem e depois meio ponto percentual para o ano a seguir. É claro que vai ser preciso fazer cortes adicionais, podem ser num lado da despesa ou podem ser na receita, mas a receita já está a ter níveis já relativamente, enfim, restritos, não é? Portanto, só pode ser do lado da despesa.
Eu não estou assim a ver, não quer dizer, podem obviamente criar-se uma oportunidade para algum alívio das condições que temos agora, mas a recuperação desse tipo de cortes que são agora feitos vai ser uma coisa lenta e muito demorada. Mas a ideia que fica aqui é que os cortes vão ser sempre para os mesmos? Pois, até agora, infelizmente, é essa a ideia que tem sobressaído. Nós podíamos pensar que os cortes podiam ser aliviados por outros cortes na despesa noutros lados no orçamento, não é? Mas, no fundo, a regra que geral tem sido seguida é cortar o que é mais fácil e o que está mais à mão. Também é verdade que é os sítios onde há mais dinheiro. E, sobretudo, as reformas, que são cerca de um terço, segundo dizem os dados, que é um terço, embora as medidas não seja absolutamente... Não há uma única maneira de medir, mas são cerca de um terço do orçamento do Estado, com uma população em contínuo envelhecimento. Já somos um dos 10 países mais... Julgo que somos o 9º em termos de envelhecimento. Quer dizer, é muito natural que estes cortes ou outros que substituam estes vão ter que ser feitos na medida em que o seu alívio é um alívio muito gradual e muito lento. Portanto, não é para o ano, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. Percebe-se também que o Governo está a evitar falar em austeridade antes das eleições europeias? Claro que sim. Mas Portanto, nesse sentido... O que esteve em causa nesta polémica foi exatamente esse problema. Não é? Mas o Primeiro-Ministro insiste na pergunta, deveria ser mais claro e concretizar os cortes que vai fazer exatamente para concretizar as metas do déficit, da dívida pública, etc.? Eu sempre fui adepto que a verdade não é contraditória com a política, mas, pelos vistos, parece que é. E, normalmente, há sempre aquilo que se chama a gestão das expectativas, e, neste caso, a gestão das expectativas eleitorais. E, na política, não se resiste a isto, porque a primeira lógica e objetivo de um partido é manter-se no poder. E lá mesmo dizia o Schumpeter, que os políticos têm tanto interesse em manter-se acima do cavalo que acaba não saber para onde é que vai o cavalo. Não é? E, portanto, nesta perspectiva schumpeteriana, é muito natural que a manutenção do poder é o primeiro objetivo de um partido político e, perante isso, todas as outras coisas acabam por ser secundárias. Não é? Rogério Fernandes Ferreira, e andamos aqui a falar de consenso, o Governo anda aqui a falar de consenso. Esta polémica vem também como que prejudicar essa necessidade de consenso de que fala tanto este Governo? Eu gostava de retomar aqui um pouco o que o professor Mário Caldeira Dias diz sobre a verdade na política. Eu acho que seja o PSD no governo, seja o PS, seja um Bloco Central no futuro, estes cortes vão ser permanentes, não é? E acho que se devia-se dizer isto isso que também se percebe. Como eu estou a dizer, vão ser permanentes, porque de facto na massa salarial da função pública e nas pensões que tem que necessariamente cortar. Aliás, basta ver que a diminuição do déficit para o ano, os dados que nos dão, é que vai implicar um corte entre 1,5 mil milhões e 2,5 mil milhões. Portanto, mais do que estes cortes permanentes, provavelmente vai haver um mix de cortes na despesa e também um aumento da receita. Portanto, não tenhamos ilusões quanto a isso. E, portanto, há que repor um pouco a verdade. É óbvio que o momento não é provavelmente o mais propício para isto ser dito, mas eu, como não sou político, posso dizê-lo com facilidade. Não, outra coisa verdadeira que se disse é a questão de que tudo isto vai depender do crescimento económico. Aliás, era bom que dependesse estritamente do crescimento económico. Noutros países, já se falou aqui nos nossos programas, outros países, os países nórdicos, fazem depender o crescimento das pensões precisamente do crescimento económico. E, portanto, isto que foi dito enquanto critério, parece-me que também é adequado e era o caminho pelo qual se devia seguir. E, por outro lado, não esqueçamos a receita. Provavelmente, o imposto e a política fiscal vai andar no cerne da política orçamental nos próximos anos. Também não temos ilusões sobre isso. E há que, de facto, repor a verdade. Se calhar não é o momento mais propício para o dizer em altura de eleições, mas a verdade é esta, e estaremos certamente aqui, nós daqui a 2 ou 3 anos, para confirmar isto que eu aqui estou a dizer, infelizmente. De acordo com as notícias que ontem vieram ao público, o Governo afirma que não há condições para ter este sistema de sustentabilidade das pensões estudado. Portanto, que esta reforma só vai avançar em 2015 e que vai, permita-me a expressão, sobrar para o próximo Governo. Que leitura é que faz desta questão? Isso também provavelmente é verdade. Quer dizer, quando o Primeiro-Ministro diz que é especulação, é nesse sentido que ele o quer dizer. Quer dizer, muito embora tudo isto que eu acabei de dizer venha a ser verdade no futuro, neste momento o grupo de trabalho ainda não se pronunciou. Portanto, desta forma, o Primeiro-Ministro também está a dizer a verdade. Ainda não há verdades definidas, não há decisões tomadas, mas tudo indica que isto efetivamente vai acontecer. O grupo de trabalho provavelmente vai encontrar critérios ligados ao crescimento para aumentar ou para diminuir as pensões no futuro. Então, é um pouco isto.
António Gaspar, que trabalho de fundo é que é necessário fazer para garantir a sustentabilidade do sistema de pensões? Bom, eu gostava só de referir o seguinte. Os estudos que têm sido desenvolvidos e que apontam para a indexação da evolução das pensões à riqueza gerada internamente pelo país e ao fator demográfico, vão buscar a fonte aos países nórdicos, não é? Mas nós temos que perceber que nível de pensões têm os países nórdicos e o nível de pensões que nós temos, não é? Ou seja, cair 2% ou 3% na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Finlândia, ou na Noruega não faz parte da União Europeia, mas pronto. Mas num desses países é uma coisa, cair 2, 3% em pensões portuguesas é outra coisa completamente diferente. Ou seja, isto remete também para uma situação que era a flexi-segurança no tempo do governo de Sócrates, em que queriam copiar para aqui Tucu aquilo que se passava na Dinamarca, quando as condições dos países são completamente diferentes. Portanto, eu diria, alguma medida tem que ser tomada, alguma naturalmente de fundo, medidas de fundo têm que ser tomadas, agora não me parece ser a mais adequada essa digamos, da indexação, sobretudo à produção nacional, porque ficamos sempre dependentes, e aí são as políticas macroeconómicas que são desenhadas pelos próprios governos, que num cenário de contínua austeridade, os pensionistas irão continuar sempre a perder o valor da sua pensão. É evidente que 2 milhões de portugueses recebem menos de 400 euros, menos que o salário mínimo, não é? O salário mínimo são 480 ou 485 euros, recebem menos que esse valor. Esse valor fica 60 euros acima do limiar de pobreza, que são 407 euros ou 406 euros. Portanto, quer dizer, não me parece a mim que seja correto, a menos que essas pensões mínimas, essas pensões baixas, fiquem, digamos, automaticamente, esta regra de aplicação fique suspensa e não seja aplicada a essas pensões. Agora, que há alguma coisa que tem que se fazer naturalmente, porque não é sustentável este nível de despesa do Estado, tem que ser feito. Agora, tem que ser muito bem pensado e tem que, sobretudo, ser articulado com o outro conjunto, digamos, de prestações sociais e de apoio social que os governos, não é? Que o Estado tem dado. E aí há uma discussão que se pode colocar. Queremos ou não queremos o governo como, digamos, como garante social dos portugueses? Queremos ou não queremos mais governo ou menos governo como apoio social dos portugueses? É essa a grande questão que se tem que colocar. Mário Caldeira Dias, que medidas é que poderiam ser tomadas sem serem inconstitucionais? Julgo que sim, mas antes só voltando aqui, há só um pequeno apontamento sobre a flexi-segurança, que é um esquema dinamarquês que lhe custava aos dinamarqueses 5% do PIB. Portanto, num país mais pobre, quando se fala em flexi-segurança, só existe a flexi. A outra parte, normalmente, não existe. As medidas não são o que as invento, mas a sustentabilidade da segurança social julgo que poderia ser resolvida com 3 tipos de ações. A primeira é, de facto, o problema não só de uma conta individual e capitalização individual. O que garante que cada pessoa vai receber de acordo com o que foi descontando ao longo da vida, podendo acrescentar a isto também uma componente de solidariedade entre as gerações, chamado contrato intergeracional. As duas coisas são perfeitamente compatíveis. Depois, a seguir, de facto, a idade da reforma tem que aumentar quanto necessário. A seguir à Segunda Grande Guerra, a idade da reforma, a esperança de vida à nascença pouco ultrapassava os 60 anos, agora é 80 anos. Portanto, não pode aumentar indefinidamente a vida das pessoas e a reforma manter-se na mesma. Há pessoas, colegas meus, que se reformaram aos 52, 53, 55 anos e que se durar até aos 80 anos vão estar mais tempo a receber boas reformas do que a trabalhar. Isto é relativamente insustentável. E a terceira medida é exatamente esta, que o aumento anual das reformas deve ser condicionado ao crescimento económico. Se o crescimento económico é muito, o aumento é muito. Se o crescimento económico é negativo, as pensões devem ser cortadas. Quer dizer, as coisas... Mas está-se a referir às novas reformas e não às reformas que já existem. Eu julgo que devia haver uma salvaguarda ou para as pessoas que, quando há grandes, profundas reformas, em princípio os que já estavam não são atingidos. Ou então, quanto muito, fixa-se um limite etário. Portanto, isto não atinge as pessoas com mais de uma tanta idade. Mas o que era justo e normal, em termos de manter o contrato do Estado com pessoa de bem, com as pessoas, a não ser que fosse caso de urgência absolutamente imperativa, quando se cria uma nova medida com esta dimensão, ela deve ser para os novos entrantes no sistema, não é? E não para os outros. Rogério Fernandes Ferreira, esta reforma estrutural do sistema de pensões faz parte da reforma do Estado, que já se percebeu vai ficar por fazer nesta legislatura. Pois, de facto, esta legislatura demonstra um pouco que
os compromissos orçamentais que o governo português assumiu perante a Troika tem sido feito muito mais por meio da receita do que por meio da despesa. Sobre isso não há dúvidas nenhumas. Mas, de qualquer forma, estão-se aqui a encontrar alguns caminhos que é pena que não hajam os tais compromissos, para não falar em consensos, não é? Os tais compromissos entre os partidos do arco de governação, para que essas linhas de rumo dos próximos 10 anos sejam, de facto, previamente estabelecidas. E seja o governo da PSD, seja PS, ou seja até um governo de Bloco Central no futuro, um outro até mais alargado, que essas linhas de rumo não se mantenham durante um tempo suficientemente alargado de tempo, não é? Esta polémica toda em torno do corte das pensões vem dar mais um trunfo a António José Seguro quando dizia esta semana que o Governo tem uma agenda de corte escondida e que vai mantê-la escondida até às europeias. Eu, sinceramente, acho que aí não tem razão, porque de facto, devia-se assumir, efetivamente, que estes cortes vão ser permanentes, é o que eu disse aqui há pouco. E transversais também? Com certeza, vai-se ter que criar critérios de justiça relativa nos cortes. E, portanto, em si mesmo, isso também é uma reforma estrutural. Chegamos a essa conclusão, é no sentido de que não se pode manter a situação que estava, que era anteriormente, de aumento indefinido e sem regras pré-definidas e sem ligação ao próprio crescimento económico das pensões e da massa salarial da função pública. António Gaspar, o PS diz que não aceita mais cortes. Portanto, por aqui se percebe que vai ser difícil o consenso, mas não seria necessário também o partido concretizar e apresentar alternativas? Eu diria que é necessário apresentar alternativas em tudo aquilo que é contestado do Partido Socialista. Eu tenho, de facto, muita pena que o secretário-geral do Partido Socialista tenha apontado ao longo deste processo todo, destes 3 anos de governação, tenha apontado falhas que, de facto, existem no governo, tomadas de posição que são más, que são contraditórias, que não são as adequadas, que não são aquelas que justificam para o povo português e para Portugal, e que o secretário-geral do Partido Socialista não tenha, de facto, apontado um caminho muito concreto. Não, isso está mal, mas o caminho é este. Há alguém que diz, um destes dias, a conversar com alguém, que me dizia, bom, ele não apresenta porque não quer dar trunfos à concorrência. Eu pergunto-lhe também se ele não quer dar trunfos antes das europeias. Portanto, estamos aqui num jogo que acaba... Mas o que me parece a mim é que é mais incompetência, sabe? O que me parece a mim claramente é mais incompetência, porque o Partido Socialista, ou quem quer que seja, que venha a governar Portugal, não tem muitas alternativas. De facto, não há muitas alternativas. O Partido Socialista sempre pugnou, e tiro o meu chapéu, digamos, pela defesa do aspecto social de todos os portugueses. Acho que sim, senhor, acho que faz todo o sentido, sobretudo para aqueles mais desfavorecidos. Mas, neste momento, eu penso que está um bocado isolado e está refém das suas próprias intenções, porque não as consegue concretizar. Quer dizer, se lhe disserem agora, suponha que há eleições agora, que o Partido Socialista até ganhava com maioria, que não é o que não vai acontecer, mas ganhava com maioria. Podia fazer aquilo que queria na Assembleia da República em termos das decisões, porque tinha a maioria a suportar essas mesmas decisões. Eu não estou a ver que caixa de Pandora é que tem o Seguro, ou que tem o Partido Socialista, ou que tem os assessores do Partido Socialista que estão a dar apoio ao secretário-geral do Partido Socialista. Não sei que caixa de Pandora é que tem e o que é que vão de lá tirar. Porque não é visível que neste momento haja uma solução que não doa. Portanto, todas as soluções vão doer. Podem doer mais aqui ou mais ali, mais em cima, mais em baixo, mas vão doer. Portanto, não há soluções milagrosas. A solução seria, de facto, a milagrosa não fazer doer, quer dizer, mas não há hipótese disso, infelizmente não é. O país chegou a uma situação de tal ruptura, de tal mal-estar, de situação tão difícil e tão, digamos, e tão extrema, que a forma para sairmos daqui é sempre uma forma dolorosa, que vai, naturalmente, afetar todos os portugueses, uns mais do que menos, nós já sabemos que é assim, mas vão afetar todos os portugueses. Portanto, o Seguro, aquilo que diz, é um tautologismo. Não, o que está não pode ser, está mal. Sim, senhor, nós sabemos que está mal. Agora, apontar uma solução concreta, ele não aponta, e estou convencido que não a tem. Quando chegar um momento oportuno, essa solução não a tem. E nós temos a experiência destes 40 anos de governação da democracia portuguesa. Veja o que aconteceu com Passos Coelho antes de estar no governo. Quando é a oposição, veja também o que aconteceu em França, com o Hollande, por exemplo, não é? Quando é a oposição, dizem uma coisa, quando chegam à governação, fazem uma coisa completamente distinta. Mário Caldeira Dias, vamos olhar para as previsões económicas divulgadas pelo Banco de Portugal, que reviu em alta as projeções de crescimento da economia portuguesa. São boas notícias depois de alguns anos, ou parece-lhe, como dizia a oposição, e mais precisamente o PS, que as perspectivas são demasiado otimistas?
Não tem que haver, como é que se chama? Havia uma pessoa que dizia que era o Almada Negreiros, que não era otimista nem pessimista, porque não tinha mal entendidos com a vida, não é? Portanto, não temos sempre nem uma coisa nem outra. Quando olhamos para as taxas de crescimento, que é 1,2, 1,4 e 1,7, é uma boa notícia porque há crescimento. Também é verdade, são realistas? Parece-lhe que são realistas estas perspectivas? São realistas, julgo que sim, não é? São realistas. O consumo também não cresce muito, o investimento cresce um pouco, as exportações continuam a crescer, embora já quase apanhadas pelas importações. E é verdade que o problema, o fator fundamental do crescimento vai ser a procura interna, o que não é uma boa notícia. Agora, com estas taxas de emprego, basta a produtividade crescer um bocadinho, e nós precisamos que a produtividade cresça para sermos competitivos, para que os efeitos deste crescimento no emprego vão demorar muito tempo a acontecer. O Stiglitz vem a dizer hoje, no vosso jornal, que com estas taxas de crescimento está muito tarde para não dizer que é impossível que voltemos à normalidade. Não é? Portanto, e é o Stiglitz que o diz, que é uma voz muitas vezes mais respeitada do que a minha. Não é? Agora, o que é verdade é que estas taxas devem-nos lembrar aquilo que é o essencial. Todas estas questões que estamos a falar, não tocamos naquilo que é o verdadeiro problema, que é a competitividade. Porque é verdade, pensões para aqui, pensões para ali, nível de vida, emprego, tudo isso. Mas, de facto, em países em que não se pode mexer na moeda como arma competitiva, ou se é competitivo ou se é pobre. Não, quer dizer, não há alternativa a isto, não há. Quer em termos de regiões, quer em termos de país. As nossas regiões menos competitivas no país são regiões mais pobres do país. Isso é assim em todo lado. E esse problema deve-nos lá, de facto, olhar para o crescimento económico como a mola real da resolução de todos estes problemas. Tudo é fácil de resolver quando a economia cresce bastante. Mas com estas taxas, por exemplo, vamos imaginar que a produtividade cresce 1%. Não é nada especial. Nos Estados Unidos, no ano passado, cresceu 1,8%. Quer dizer que as taxas que ficam é 0,2, 0,4 e 0,7. Então, primeiro que isto tenha efeitos, primeiro no emprego e depois no desemprego, vai demorar muito tempo, e primeiro que chega aos bolsos e ao nível de vida dos portugueses também. Portanto, é preciso perceber que estamos num processo muito longo e que nada a alterar, vamos demorar muito, muito tempo para chegar, eventualmente, a níveis de vida que conhecemos no passado. Portanto, é preciso que as pessoas percebam isto e onde é que está a verdadeira solução e o verdadeiro problema, todos estes problemas que são menores face a esse. Rogério Fernandes Ferreira, estamos a assistir à recuperação económica do país, ainda que lenta. Repara, esta revisão em alta, digamos assim, por parte do Banco de Portugal, obviamente que é positiva, até porque é positiva em si mesma. Quer dizer, portanto, acho que há que realçar 1,2, 1,4 e 1,7 é uma tendência crescente que devemos ficar contentes com isso. Gostava de tocar também aqui num aspecto que foi indicado, que foi que o Banco de Portugal também diz que isto vai ser conseguido basicamente não à custa das exportações, que basicamente vão se manter relativamente estagnadas, subindo um pouco em 2016, mas com base na procura interna. E, portanto, há que realçar que esta talvez não seja a melhor solução e que no que respeita ao consumo interno, que é muito importante que os portugueses também mudem os seus padrões de consumo. Outro dia dizia-me um amigo meu que vivia na Alemanha que, por exemplo, os alemães, quando chegam ao supermercado, escolhem primeiro os produtos alemães e depois é que vão buscar os outros produtos. Portanto, há que mudar também aqui um pouco os padrões de consumo dos portugueses e, de facto, pensar também em comprar português. Não é? Isso também ajuda depois a balança comercial. António Gaspar. Eu estou um pouco, digamos, não acompanho aqui os meus colegas de bancada relativamente às previsões do Banco de Portugal, porque, de facto, o Banco de Portugal diz que a procura interna, sobretudo o consumo privado, vai aumentar e diz que não é mau, e eu acredito, e aliás é essa a ideia que eu defendo também. Porquê? Porque está respaldado num aumento que estamos a verificar há um tempo esta parte da poupança dos portugueses. Ou seja, o que esta crise teve de bom foi disciplinar o consumo privado. Ou seja, grande parte do consumo privado assentava no endividamento. Esse endividamento acabou, ou praticamente que acabou. Portanto, todo o consumo privado que se verifica neste momento e que vai dar alento à procura interna, vai dar alento ao crescimento do PIB, é sustentado nos salários. Portanto, eu não vejo problema, tal como o Banco de Portugal não vê, e isso também é dito do Banco de Portugal e é bom que se diga e que seja sublinhado, não vê qualquer tipo de problema porque ele é sustentado nos salários e, por outro lado, vê que há um acréscimo de poupança por parte dos portugueses, que antigamente não, antigamente era exatamente o contrário. Portanto, endividavam-se
tomavam opções, digamos, de consumir no presente aquilo que não tinham financiamento, que não tinham rendimentos Gastavam para o tal. que não tinham. Exatamente, para depois, numa fase posterior, pagar isso. Portanto, eu acho que esse crescimento pelo lado do consumo, e se vamos ver os países da OCDE, a maior parte dos países da OCDE, o consumo privado pesa cerca de 2/3 do crescimento do PIB. Parece-te então que o Ministro da Economia tinha razão quando dizia há pouco tempo que os portugueses têm razões para ter esperança, olhando para os sinais de retoma da economia portuguesa? Eu acho que sim, eu acho que tem. Isso vê-se já na dinâmica do consumo privado, no aumento do consumo privado. Portanto, este aumento do consumo privado é naturalmente essa confiança que os portugueses têm relativamente ao futuro. Ainda são, digamos, ainda estamos no princípio dessa retoma, mas estou convencido que vai ser, digamos, o caminho sustentado para um futuro melhor dos portugueses. António Gaspar, Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo que está de regresso na próxima segunda-feira.